Olá, eu sou a Aline Chmielowski-Tarasiuk, médica veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, eu sou residente de clínica de pequenos animais pela USP e eu vou compartilhar um pouco de como foi o meu estudo para os processos que eu fiz e como foram os meus resultados. Eu fui aprovada em segundo lugar em clínica médica pela USP, em segundo lugar também em clínica médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Enário, eu fiquei ali mais ou menos, acho que em quarto lugar geral, né, de todas as notas, o que me rendeu o primeiro lugar em anestesiologia pela Universidade Federal do Paraná. E em processos de hospitais privados, também aqui do EVET de São Paulo, eu fiquei em primeiro lugar para a clínica médica. E eu optei, né, pela USP. E esse vídeo especificamente eu fiz para comentar sobre a segunda fase, né, que a gente chama de segunda fase, que é a questão discursiva da USP. A gente resolve essa questão no mesmo dia que faz a prova objetiva, que são 40 questões. Então, a prova da USP, você vai lá e resolve as 40 questões e tem 3 questões discursivas para resolver. Essas duas 3 questões só serão corrigidas se você atingir uma nota X, que varia essa nota de corte ano a ano. Então, é importante também ter um bom número de acertos na primeira fase, né, que a gente chama de primeira fase, mas que são as questões de assinalar, para ter a tua segunda fase, que é a discursiva, corrigida. Depois também tem o currículo que acompanha a nota. Mas esse vídeo especificamente eu fiz porque eu tive uma grande dificuldade em como estudar para essa segunda fase. A prova da USP especificamente eu fiz 2 vezes. Ano passado eu não estava formada ainda e eu fiz também para treino e fiquei em 7º lugar. Então eu vou depois fazer outro vídeo para compartilhar também como é que foi essa minha prova, que me agregou bastante experiência. Então é isso. Então, falando especificamente da prova da USP, entra lá agora no site da FUVEST, eles disponibilizam as provas de todos os anos. Eu vou falar aqui sobre o edital ali de 2023. Não tem o gabarito da questão discursiva, então eu vou compartilhar a minha nota e o que eu acredito que eu errei, o que eu acredito que eu acertei. Não tem como ter certeza, porque não sai nada oficial da faculdade, só sai das 40 questões objetivas. Da discursiva, eu vou compartilhar como é que foi o meu resultado e mais ou menos como é que foi a minha resolução. Então, esse aqui foi meu resultado de 2022, que eu fui aprovada. Eu fiquei com 9 de 10 na primeira fase. Então, eu acertei 36 das 40 questões. Vai ter um vídeo que eu vou explicar como que foi meu raciocínio durante a prova, para eu acertar esse número. E na discursiva, eu fiz 5,3 de 10. O currículo me ajudou bastante, que eu tirei 10 de 10. Então, a maior parte da nota é composta pela segunda fase, que foi meu pior desempenho. E mesmo assim eu consegui passar. Cada processo é um processo. Eu vou gravar um vídeo sobre a prova que eu fiz para treino. E no ano de 2021 eu fiz exatamente a mesma nota, vocês vão ver praticamente a mesma nota, e eu fiquei em 7º lugar. E em 2022 eu consegui ficar em 2º. Então as notas de corte variam bastante, cada processo é muito singular, e nesse ano eu consegui ser aprovada mesmo com esse 5,3 na discursiva. Então a questão era essa daqui. Um labrador de 9 anos, macho, com 22 quilos, score de condição corporal 4 de 9. 4 e 5 a gente considera normal. Ele estava com um emagrecimento progressivo há 1 mês, então antes ele estava com sobrepeso, por isso que mesmo emagrecendo ele ainda está com score de condição corporal normal. Estava vomitando há 2 dias, hiporexia 5 dias, letargia, cansaço, mesmo, né, com movimentos leves. Ele estava com frequência respiratória de 50 movimentos respiratórios por minuto, frequência cardíaca de 100, temperatura de 39, desidratação 5%, mucosas oculares e orais pálidas, não tinha nenhuma, né, linfonodomegalia, e palpação abdominal dava para perceber ali o aumento em região mesogástrica, né? Ele até falou que é esplenomegalia. Já deu todas essas informações. E aí, na questão, eram dados todos os valores ali de hemograma, né? De leucograma e da imagem, como a gente vai ver. Então, qual é o meu raciocínio durante provas discursivas, tá? Primeira coisa que eu fiz. Aqui é o resto da questão, né? Ele mostra, inclusive, observações do esfregaço sanguíneo e os dados do ultrassom. Aí, a primeira questão, interprete os exames complementares correlacionando-os com o quadro clínico. Então, assim, voltando para a questão.
como que funcionou meu raciocínio. Primeiramente, marcar todas as alterações. Ele dá os valores de referência, fiquem atentos, porque em anos anteriores caiu urinálise, e eles não davam valor de referência de urinálise, então tem coisa que é bom a gente ficar um pouquinho esperto, não decorar, mas assim, mesmo na rotina a gente já tem uma noção, né, do que pode ser alteração, o que não pode. Posso gravar também depois um vídeo sobre como né, afinar esse pensamento. Aqui a gente pode ver hemácia diminuída, hematócrito diminuído, hemoglobina. Então essa primeira parte é simples, é você circular todas as alterações que você vê no exame, que é muito importante para compor uma nota boa, você falar de todas elas, tá? Então, assim, é importante que não fique nenhum valor que estava fora do de referência, nenhum resultado fora do valor de referência. Todos eles têm que ser comentados, não pode esquecer nenhum. Então, assim, minha primeira grande dica: peguem o edital da USP e vejam os livros que eles recomendam de literatura. Eu fiz isso com todos os livros, basicamente, que eles indicam lá. Eu tenho resumos e anotações desses livros, eu vou disponibilizar também os links desse meu material todo que eu usei para estudar. O primeiro deles, Semiologia, do Feitosa. Tem que estudar esse livro, cai na primeira fase também. Cai, inclusive, valores, assim, a partir de que valor é febre, a partir de que valor... Então, assim, esse livro é primordial para o teu estudo, tem que estudar, porque você vai usar ele na segunda fase e vai usar na primeira fase também, porque cai questão de alternativa sobre esse livro. Então, estudando ele, vai estar estudando para as duas fases, o que é ótimo. Então, ali na nossa questão, a gente vai procurando o que tem de alteração, tá? Isso aqui é tudo do Feitosa. Coloquei o que é valor normal de temperatura, o que é valor normal de frequência cardíaca, respiratória, e ali a desidratação que ele estava apresentando. Como você pode ver, ficou ali limítrofe a temperatura, tá? Não dava para dizer na questão que ele tinha febre. O que ele tinha de alteração era realmente ele estava com uma taquipneia, né? Ele estava com a frequência respiratória elevada, a cardíaca não estava elevada e também ele não tinha febre. Então, isso assim, quem colocou talvez que ele estava com febre já deu uma escorregada ali. Outro livro muito importante, de hematologia e bioquímica da Trau. Esse livro também é muito importante. Eu fiz resumo dele inteiro. E eu, assim, além de ele ter me ajudado na segunda fase, ajudou muito na primeira, porque sempre cai questão dele na primeira fase também. Então, assim, eu estudei para a USP por livro mesmo, tá? Resolvi questão, resolvi prova. Eu vou fazer também um vídeo sobre todo o meu processo de estudo, mas foi muito primordial, assim, no meu estudo, na minha aprovação, eu não teria conseguido sem os livros mesmo. Então, vamos lá. Então, no hemograma aqui, né, desse nosso labrador. Primeira coisa, não desespera, não fica procurando diagnóstico, não, assim, a gente fica nervoso e a gente olha e quer dar logo um diagnóstico para o animal. Você não precisa saber o que ele tem desesperadamente, tá? Eu não bati o martelo em nenhum momento na minha resposta. Eu não falei que ele tinha hemangiosarcoma, hemangioma, eu não falei, tá? Talvez por isso, né, que eu tirei 5.3, mas foi uma estratégia minha, porque eu fiquei insegura, eu estava nervosa, essa aprovação era muito importante para mim, era assim a prova que eu realmente queria passar. Então, digamos que eu fiquei rodeando um pouco, não bati o martelo, poderia ter tirado uma nota muito melhor se eu tivesse batido o martelo, dado assim um super diagnóstico, não estava segura, estava com medo, não estava, acho que, raciocinando direito, não bati esse martelo, mas consegui ser aprovada mesmo assim. Talvez se eu tivesse cravado ali um diagnóstico que ele tivesse errado, eu estava fora. Então, assim, confia no que você sabe, fala do que você sabe, tá? Marcando todas as alterações de hemograma, o que a gente já consegue ver que ele tem? Anemia normocítica hipocrômica. Como que a gente vê isso? Valores ali do VCM, que é o volume corpuscular médio, e da concentração de hemoglobina, tá? Então, isso eu já coloquei. O animal apresenta anemia normocítica hipocrômica, e aí correlacionei, falei que essa anemia poderia ser sinal da letargia, do cansaço e das mucosas pálidas. Então, volta no exame físico e tenta correlacionar as coisas. Eu acho que isso dá uma nota diferente já, quando você consegue correlacionar o que está no papel, o que está no hemograma, o que está, né, nos exames com o que o animal realmente está apresentando. Eu acredito que isso é muito importante. Então, aqui a gente tem aqueles velhos esqueminhas. Esse aqui eu até peguei de uma página que eu gosto muito, Raciocínio Clínico Veterinário, tem no Instagram, assim, eles têm uns casos bem legais. Aí, eu já foi, assim, o meu primeiro medo da prova, porque quando eu vi normocítica e tal, eu já logo fui pensando que não era regenerativa. E quando ele deu os reticulócitos, a anemia era regenerativa. Então, assim, acredito que estava ali numa transição
ali na semi-regenerativa. Porque aqui, pelo valor de reticulócitos, a gente vê, ele está realmente com reticulocitose, né? Ele está com sinal de regeneração. E a observação do esfregaço sanguíneo também, porque os eritroblastos, né, são eritrócitos jovens, a hipocromia, que é a célula mais clara, a anisocitose, a diferença entre os tamanhos de células e a policromasia, tudo isso nos dá sinais de regeneração. Então, eu coloquei isso. Isso realmente eu acredito que eu acertei. Eu coloquei que era uma anemia, né? Mas que ele tinha, pelos reticulócitos e pelas observações do esfregaço sanguíneo, indicava que era uma anemia regenerativa. Então, aqui está explicado certinho o que é a policromasia, o que é a hipocromasia, o que é a anisocitose. E aqui fala sobre o grau de regeneração. Eu não escrevi nada disso na minha prova, tá? Eu só coloquei que era uma anemia normocítica hipocrônica regenerativa. Assim, eu fui pelo menos é mais, não quis ficar falando muito para não me perder e não falar besteira. Aí a gente pode já pensar nos velhos esqueminhas de anemia não regenerativa e regenerativa, que isso está no nosso estudo de dia a dia, né? Como regenerativa, a gente já pode pensar aqui correlacionando com aquele exame de sangue, de imagem que ele tinha dado. Porque no exame de imagem falou que tinha líquido livre em abdômen anecoico com pequenos focos hiperecóicos. Isso nos faz pensar em quê? Sangue. Sangue na cavidade abdominal, uma hemorragia ali interna que esse animal estava passando, tá? Outro livro importante, o TRAL de diagnóstico por imagem. Cai questão de imagem, caiu esse ano, cai em todos os anos alguma questão de imagem, e a gente precisa saber a imagem para responder a nossa segunda fase. Esse ano, eu considero que o ultrassom não estava ali difícil de entender. Ano passado já estava um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha resolução do ano passado. Então, assim, importante, gente. Os livros eu considero bem importantes. Me ajudou muito. Não me arrependo nem um pouco do tempo que eu perdi fazendo resumos, estudando esses livros, realmente me dedicando na biografia que a USP recomenda. Lá no nosso TRAL, ele mostra certinho a diferença da imagem que é vista em cada tipo de líquido, né? Porque líquido em cavidade abdominal pode ser muita coisa, pode ser transudato, pode ser exudato, pode ser transudato quantificado, enfim, pode ser muita coisa, mas ali estava bem característico de sangue. E aqui tem também, no TRAL também tinha uma imagem que correlacionava bastante com o que estava tendo nesse baço, né? Que era um baço aumentado, que já tinha falado na população abdominal que estava aumentado o baço, com ecotextura grosseira, cápsula irregular, presença de massas de ecogenicidade mista, predominantemente hiperecogenicidade. Tinha vasos numa das massas e esse líquido que provavelmente era, né, o tumor sangrando. Aqui, até na imagem do TRAL, que fala de um hemangiosarcoma, é uma imagem muito parecida com o que descreve no ultrassom que eles deram na prova. Em nenhum momento eu escrevi na minha resposta o animal provavelmente está com hemangiosarcoma. Por mais que hemangiosarcoma seja um tumor característico de animais de porte grande, de raças ali até o labrador, golden, pastor alemão, né, são mais predispostos, tem uma característica muito parecida. Não sei, nervosismo, pé atrás, eu não escrevi. Assim, em nenhum momento eu citei a palavra hemangiosarcoma. Talvez a minha nota teria sido muito melhor se eu tivesse falado isso. Como eu disse, eu não bati o martelo em nenhum momento. Mas, assim, realmente eu não acredito que foi isso que reduziu tanto assim minha nota. Eu acho que o que reduziu bastante minha nota foram realmente erros que eu cometi, que eu vou comentar com vocês mais pra frente, tá? Aqui das plaquetas. O animal estava com trombocitopenia, isso eu citei também. Mas um erro que eu acho que é bem grave, assim, até considero um pouco mais grave, que eu acho que algumas pessoas podem ter cometido, é colocar que a trombocitopenia que estava fazendo o animal sangrar. E não, porque assim, a literatura, a rotina, a gente vê que a trombocitopenia só faz sangrar quando o número de plaquetas está bem mais baixo do que o animal estava apresentando, tá? Tem gente que fala de menos de 25 mil plaquetas na literatura que a USP recomenda. Estava falando de menos de 10 mil plaquetas, então, assim, não é essa redução de plaquetas que está fazendo esse animal ter esse sangramento. Muito provavelmente é rompimento de tumores. Isso eu não errei, eu citei que ele estava com trombocitopenia, que podia ser pela hemorragia que ele estava apresentando, por ser no baço, porque o baço, né, armazena a plaqueta. Então, assim, esse erro eu não cometi, mas é uma coisa que eu acho que grande parte, talvez, de quem respondeu a prova acabou caindo. Então, assim, o que eu considero importante ali? Classificar certinho a anemia, falar da regeneração e citar que o animal estava sangrando,
falar da trombocitopenia, então tudo isso já direcionava ali a questão, né, para ir juntando pontinhos ali e compondo a nota, né. No leucograma, então, a gente vê aqui, de novo, marca tudo que está fora dos valores de referência, tá? Muito importante, tem que marcar tudo que está fora do valor de referência. Pega lá, circula e a partir disso você vai classificando, para não deixar nada para trás. Então, o animal estava com leucocitose por neutrofilia, linfocitose e monocitose. Isso eu falei certinho. E era muito provavelmente uma resposta à excitação, né, uma liberação ali de epinefrina. Porque acontece? Quando tem, né, essa epinefrina rodando ali no organismo, tem o desvio dos leucócitos do compartimento marginal para o compartimento circulante, aumenta ali bastante o número de linfócitos circulando e tudo mais. Me enrolei bonito nessa parte da prova, falei certinho da leucocitose por neutrofilia, linfocitose, assim, os nomes eu falei bonito, mas ali na hora de falar da epinefrina, excitação, me enrosquei, eu acho que aí eu perdi nota valendo, assim, e mereci ter perdido mesmo, porque eu não devia ter errado isso. Depois eu vou falar certinho como eu estava durante a prova, mas eu, sim, fiquei muito nervosa, e essa parte, assim, realmente eu acredito que boa parte da nota que eu perdi foi por ter classificado errado, até falei os nomes certos, mas não consegui explicar o que estava acontecendo. Então, mas assim, gente, não é difícil, tá? Resposta de leucócito, você vai ter o da inflamação, o da infecção, o da liberação de glicocorticoide e esse de resposta à excitação. Então, assim, não é coisa para errar. Fico triste que eu errei, deu certo, passei mesmo assim, mas isso aqui não é coisa para errar, tá? Tem que estar na ponta da língua mesmo, porque vai ser um desses tipos de resposta, né, que vai ocorrer e vai ter essa liberação no leucograma. Então, assim, é receita de bolo, tem que acertar, tá? Eu errei, mas tem que acertar. Lá no livro que eu recomendei, no Troll, fala certinho sobre todos esses tipos. Tem um resumo sobre isso também, vou compartilhar depois. Então, assim, não é coisa para errar, tá? Vou passar rapidinho para o vídeo não ficar tão longo, mas isso tem que estar na ponta da língua. E aí, ele tinha, né, a linfocitose, muito provavelmente por causa dessa liberação de epinefrina, mas a gente vê lá até no livro, ele cita para considerar uma possibilidade de erliquiose canina crônica. Eu falei disso na prova, falei assim, realizar teste para isso na questão número 2 ou B, né? Eu falei fazer teste para Ehrlichia canis. Falei, tá lá. Não sei se faz sentido, se me fez ganhar nota, se me fez perder nota. Tava no livro, felizmente, então assim, tava respaldado, não tava falando nenhum absurdo. Foi uma coisa que eu citei também como possibilidade. Na bioquímica. Essa parte eu sofri, porque assim, achei que ele tinha que estar com a proteína total mais alta por causa da desidratação, né? Geralmente desidratação, proteína total dá uma subida, tal. Só que assim, não adianta querer viajar no que não tá alterado. Foca no que tá alterado. O que não tá alterado não é para falar, sabe? Então, assim, foca no que tá alterado, circula e tenta explicar aquilo da melhor forma possível. A ALT, falei que era uma enzima de extravasamento, tá? Ela é uma enzima hepática, a gente sabe, a maior, né? A enzima mais hepatoespecífica que a gente tá. Mas assim, esse animal não tinha um problema hepático. A ALT, quando é problema hepático, ela fica 5, 8 vezes o valor de referência. Então, ia ser uma ALT de 400, 300, sei lá. E não era esse o caso, tá? Então, assim, citei que há um discreto, né? Acho importante escrever que era um discreto aumento de ALT, porque é importante eles saberem que você tem noção do que é um aumento, né, considerável, o que não é. Então, citei na minha resposta sim, porque tá fora do valor de referência, então tem que falar. Citei que estava com um aumento de ALT, que é uma enzima de extravasamento, que muito provavelmente ali, pela diminuição da perfusão no fígado por causa da desidratação ou por causa da inflamação sistêmica, dei uma sambada ali, mas expliquei que era discreto e que era uma enzima de extravasamento. Acho que assim, a chave aqui do bioquímico que era muito importante era a bilirrubina. Isso dava muita resposta. Novamente no livro, tem muito legal a explicação certinho do metabolismo da bilirrubina, que ela é um produto de degradação da hemoglobina. Então, o que acontece? O animal estava sangrando, estava indo sangue para a cavidade, e os macrófagos ali estavam fazendo o papel deles, né, da degradação dessa hemoglobina, só que o fígado não está acostumado a receber todo esse volume de bilirrubina, né? Então, ali era importante, ele só colocou BI e BD, tem que saber que era bilirrubina direta, bilirrubina indireta.
Bilirrubina direta é a conjugada, é a que o fígado já conjugou. A indireta é a que não foi conjugada ainda, é a que está chegando. Então, assim, considero que eles realmente queriam ver se as pessoas sabiam, né, o que era isso. Então, o que a gente vê? Aumento da bilirrubina total. Esse aumento é por causa da bilirrubina indireta, porque a direta ainda está no limite de referência. Então, é por causa dessa degradação excessiva de sangue, está chegando muito no fígado, o fígado não está conseguindo conjugar. Julgo que era muito importante falar disso bonitinho na prova. O meu não ficou muito bonitinho, vou ser bem sincera. Dei uma sambada também, gente. Não sei dizer o que aconteceu, porque era uma coisa que eu sabia. Mas lá, na hora de explicar, me enrosquei. Aí começou a ficar feio, porque daí comecei a arriscar. Sabe quando você vê que está rasurando, que está se perdendo? Então, assim, não falei tudo que eu podia. Não dei o meu melhor nessa parte aqui, infelizmente. No livro também até explica aqui muito bonitinho sobre a hiperbilirrubinemia, né? Isso eu falei que ele tinha hiperbilirrubinemia, que é um aumento da bilirrubina. Eu acho que é legal eles saberem que a gente sabe esses termos, né? Um pouquinho mais técnicos. Aqui estava basicamente a explicação correlacionando com hemorragia, com cavidades e tecidos corporais. Com certeza perdi nota aqui nessa parte. No mínimo deixei de ganhar, né, nota, porque eu poderia ter falado muito melhor sobre isso aqui. Mas, assim, muito importante, ele não tinha colestase, tá? Colestase, para ter a colestase, a gente já tinha que ter um aumento de FA, que ele não tinha que ter um aumento de GGT. Então, assim, esse erro também eu não cometi, que eu acho que é um erro que tem gente que vê bilirrubina alta, sai metendo colestase. Também não é o caso, tá? Então, não cometi esse erro, mas poderia ter acertado mais, digamos assim. Ureia e create também. Outro erro que eu acho que deve ter gente que cometeu é falar que ele estava com problema renal e tal. Assim, eu acho que teve gente que sambou nisso aí. E não é, tá? Uma leve azotemia. Importante eles também saberem que a gente tem noção do que é um aumento considerável, o que não é. Essa minha parte aqui eu acho que ficou legal. Eu acho que foi uma parte que eu consegui pontuar bacana. Consegui explicar que provavelmente era uma menor perfusão do rim devido à leve desidratação. Também citei que era uma leve desidratação, né? 5%. Então, eu acho que, assim, o que a gente sabe é importante. Escreve. O que você sabe, escreve. Porque, assim, vai agregar alguma nota ali. E o aumento de ureia também pode ser ali por causa do sangramento que ele estava tendo. Então, assim, essa é a minha parte. Acho que eu pontuei bacana. Deu para tirar uns décimos. Outra coisa que eu acho importante falar é que a parte, com certeza, que eu errei mais coisas, que eu perdi mais nota, foi nessa primeira questão. Na questão 2 e na questão 3, eu acredito que foi a minha maior pontuação. Um outro erro que eu fiz nessa primeira questão foi não ter voltado e ter falado mais sobre as alterações que ele tinha no exame físico. Não falei que o emagrecimento dele poderia ser pelo processo tumoral. Não falei que a hiporexia também pode ser por dor, a taquipneia também por dor, enfim, a desidratação também. Eu não comentei mais sobre essas alterações. Isso com certeza me tirou nota. E uma coisa que aconteceu comigo foi que quando eu percebi isso, eu não tinha mais espaço para escrever isso. Então, assim, é uma coisa que tem que prestar atenção, que não tem tanto espaço assim para a gente escrever, então tem que se organizar antes, fazer uma letra pequena, talvez fazer primeiro a lápis, mas pensar que vai ter que, né, passar a caneta depois, se organizar realmente, porque quando eu vi que eu tinha que falar mais sobre esse estado geral desse animal, eu não tinha mais onde escrever nada disso. 2. Considerando a suspeita clínica que seja indicada a cirurgia, quais os exames pré-operatórios necessários? Justifique. Essa minha questão 2 foi média, tá? Eu falei que deveria realizar a análise do líquido cavitário. Essa parte aqui eu fiquei lá quebrando muita cabeça, pensando se eu indicava uma citologia desse baço ou não, né? Um exame de citologia, mas assim, exame de citologia, se você pensar, você vai lá perfurar, uma coisa que está sangrando, sabe? Na hora, assim, eu achei que não era o caso. Não sei se eles esperavam isso, não sei se eles não esperavam. Não quis escrever também, não vou indicar citologia, pois o animal está sangrando, basta, nanã. Não sei se seria melhor ter escrito ou não ter escrito, não sei dizer, infelizmente. Sei que, assim, pensei nisso, mas não citei. Mas falei para coletar, né, o líquido e realizar a análise, e até coloquei para confirmar se é sangramento, apesar que, assim, o indicativo é muito grande de que era, né, com certeza, na verdade era,
Mas acho que é muito importante citar para fazer análise. Falei de radiografia torácica, coloquei realizar radiografia torácica para pesquisa de metástases, né? Como ele coloca ali para justificar, então eu acho que só jogar ali que era para fazer o exame e não justificar não pontua muito. Então essa parte eu estava indo ok. Coloquei para avaliar a coagulação, visto que ele já estava, né, com uma trombocitopenia. Então, coloquei certinho essa parte aí para avaliar tempo de TP, TTPA, nananã. Essa parte escrevi bacana, achei que foi uma parte que eu saí, assim, feliz, que eu achei que fui bem. E coloquei para avaliar o ecocardiograma. Só que eu só, assim, isso foi um erro. Eu só escrevi assim, realizar ecocardiograma. Tipo, nada a ver, assim, eu deveria ter colocado. Realizaram um eletrocardiograma para a avaliação da parte elétrica, né, do coração, e um ecocardiograma para visualizar a parte mecânica. Eu acho que ia daí sim, tipo assim, ia ser legal eu ter escrito isso. Eu só joguei lá o ecocardiograma, não falei mais nada sobre isso, então, assim, perdi nota aí também. Quem colocou hemangiosarcoma, talvez, muito provavelmente colocou que cães com hemangiosarcoma, né, costumam ter mais tumor, costumam ter tumor também em átrio direito. Acho que isso podia agregar nota se a pessoa resolveu bater o martelo que era hemangiosarcoma. Eu, como não fiz isso, por mais que eu soubesse, né, disso do átrio direito, fiquei com medo, não coloquei. Coloquei também realizar exame para Ehrlichia canis. Coloquei. Como eu disse, estava lá no livro, né? Não custa, né? Coloquei lá. Então, nessa questão era isso. Coloquei também para monitorar a glicose, visto que a glicose dele estava ali em limite inferior. E coloquei para hidratar o animal. E acho que foi isso, assim, que eu me lembro que eu coloquei foi isso. Não sei dizer aqui muito mais coisas que seria legal ter colocado. Acho que foi a número 2, assim, eu saí, tipo, tá, beleza, acho que foi. E a 3, descreva a técnica cirúrgica de esplenectomia. Essa estava na ponta, assim, da minha língua, porque eu peguei, novamente, falando do livro, Fossum. Peguei todas as cirurgias do Fossum nos meus estudos, tem um resumo disso também. Uma por uma, assim, as cirurgias, né, dessas que mais caem. Eu tenho palpites também para as próximas provas, do que eu acho que vai cair. Então, essas cirurgias, assim, esplenectomia já tinha caído em um outro ano. Essa eu fiz, assim, como se fosse Ctrl+C e Ctrl+V do Fossum. Então, assim, conversando com os meus colegas que passaram, eles comentaram que eles começaram essa questão da MPA. Falaram de anestesia, falaram de tudo, de recuperação anestésica depois, inclusive. Eu não fiz isso. Não sei se era melhor ter feito, se era melhor não ter feito. Como ele só falou, escreva a técnica de esplenectomia, eu falei, comecei já com o animal em decúbito dorsal, considerando como se ele tivesse anestesiado, né? Comecei com ele em decúbito dorsal, falei da tricotomia, realizar tricotomia antisepsia alto, daí falei da incisão, qual seria a extensão da incisão e tal. E aí fiz, assim, muito como tá no Fossum. Frisei bastante para usar compressa, para isolar sangramento. Assim, se tem umas 2 ou 3 vezes assim para tomar cuidado com sangramento. Eu falei certinho da ligadura ali dos vasos que ligam, né, o baço ao estômago. Consegui lembrar também os fios, né, quais fios utilizar. Depois falei da sutura abdominal normal, mas fiz uma besteira que foi não colocar no final, era só ter citado que era para enviar o baço para histopatológico. Aí eu perdi nota com certeza. Então, assim, qualquer tipo de suspeita de tumor que caia na prova de vocês, no final, enviar material para o histopatológico, para biópsia. Essa foi engraçada, assim, porque na hora que eu saí da prova, eu tava, assim, descendo a escada para ir embora, eu, putz, grila, não falei de histopatológico. Então, assim, foi ali provavelmente o meu erro nessa parte da questão. Não sei dizer se teria sido melhor falar da MPA ou não. Tem alguns anos, se vocês olharem as questões anteriores, que falavam assim, descreva a cirurgia tal do início ao fim. Eu acho que esse do início ao fim, assim, meu ver, dá uma sugestão de falar de anestesia. Aqui era só, descreva a técnica cirúrgica de esplenectomia. Eu fui na esplenectomia, tá? Então é isso, gente. A minha resolução foi essa. Como vocês podem ver, eu errei bastante coisa. Deixei de citar outras por medo. Foi uma escolha meio que minha, não querer tomar tanto risco, ficar ali escrevendo mais que eu sabia. A minha nota foi 5,3 de 10, não é uma nota super referência,
mas eu acredito que compartilhando aqui um pouquinho dessa experiência já dá uma luz do que é para fazer, o que não é para fazer. E também eu vou fazer o vídeo falando da minha questão do ano passado, que esse ano eu tirei 5.3, mas ano passado eu tirei 5.1. Então é isso. Até o próximo vídeo.